Está escrito assim: e cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E você diz amém esta noite. Eu quero lembrar aos que já conhecem, comunicar aos que ainda não conhecem a respeito de uma história bíblica, e dentro disso inserir você num ambiente que eu acredito que o Senhor deseja nos inserir essa noite, que é um ambiente de restauração. É um ambiente de restauração. Uma das mais lindas obras que o poder do Evangelho pode fazer é restaurar. E na história de Neemias há muito sobre restauração. Na verdade, o ministério de Neemias está envolto nesse sentimento, nessa palavra, do momento onde ele é despertado até o momento onde conclui esta obra. Tudo na sua vida e no seu ministério tem a ver com restauração. Para localizar você na história, em que momento nós estamos? Nós estamos no momento onde o cativeiro já acabou, há bastante tempo, muita gente já voltou, mas a situação dos que voltaram do cativeiro, da Babilônia para Jerusalém, uma situação ruim, uma situação difícil. Não havia exatamente uma direção clara de como fazer, como se organizar. A estrutura era muito precária, até porque as prioridades foram invertidas. As pessoas pensaram muito em si próprias, em detrimento da causa do Senhor, da casa do Senhor. Isso também gerou muito prejuízo, muita dificuldade, muito empobrecimento. Só que no meio de tudo isso havia uma pessoa que estava longe desse contexto, bem longe. O nome dele é Neemias. E a vida que Neemias vivia não se parecia em absolutamente nada com a vida que os seus irmãos viviam lá em Jerusalém. Se havia algum tipo de decadência de moradia, por exemplo, para o pessoal de Jerusalém, nenhum problema de moradia tinha Neemias, porque ele estava no palácio do rei. Se havia algum tipo de dificuldade de emprego, de renda, bom, Neemias também não tinha nenhuma dificuldade nesse sentido. Ele era bem empregado, sem dúvida alguma, bem assalariado. Então ele vivia uma situação absolutamente confortável. Mas paralelamente à sua situação, seus irmãos estavam numa condição difícil lá em Jerusalém. E de repente, a notícia desta situação vivida pelos seus irmãos vai chegar até o palácio onde Neemias estava. Eu não sei se Neemias, num primeiro momento, possa ter se sentido invadido ou incomodado, porque a verdade é que muitas vezes, quando as coisas estão dando certo para nós, a gente até prefere não ter muita notícia do que está dando errado para outras pessoas. Porque a gente sabe que ser participado é ser envolvido. Só que o Senhor queria envolver Neemias. O Senhor queria participar e ao mesmo tempo, ou consequentemente, envolver Neemias, para que a vitória que era dele se tornasse de mais gente. O bem-estar que era dele se estendesse para mais gente.
a alegria que era dele se estendesse para mais gente. Eu quero dizer a você essa noite que Neemias estava vivendo numa espécie de bolha, onde a realidade dele, em nada, como eu já disse, parecia com a realidade dos seus irmãos. Mas o Senhor foi lá, com uma agulhinha bem contundente, e furou a bolha de Neemias, para torná-lo participante, para torná-lo atuante dentro de um cenário que ele não imaginava. Eu quero que você compreenda nessa noite, que por mais que isso possa lhe assustar talvez um pouco, mas o Senhor trouxe hoje aqui para dizer que Ele quer você envolvido em algo que é maior do que você. Ele quer você envolvido numa causa que excede a sua individualidade. Ele quer que aquilo que você está vivendo hoje seja derramado sobre mais pessoas. E nem que para isso Ele tenha que furar a sua bolha e te incomodar um pouquinho nesse tempo tão sossegado que você está vivendo. Ele me trouxe aqui para dizer: mais gente precisa encontrar, mais gente precisa viver, mais gente precisa ser abençoada. E por mais que você esteja numa posição confortável, eu não te chamei para viver isso apenas para você. Eu não te chamei para estar dentro de um ciclo onde só você se beneficia, só você é abençoado. Eu vou fazer derramar sobre você uma bênção tal que mais gente possa também saber que eu sou Deus. Quando essa bolha foi perfurada, Neemias então se viu na missão de ir até Jerusalém para socorrer os seus irmãos e propriamente executar uma missão que não era nada fácil: restaurar as portas e os muros de Jerusalém. Neemias era copeiro do rei, e a tarefa do copeiro, uma das tarefas do copeiro, para não dizer a principal, era servir a bebida do rei, porém não antes de prová-la. O copeiro do rei precisava provar a bebida do rei antes de servir ao rei. Eu acho que você já está entendendo por quê. Porque caso alguém tivesse envenenado a bebida do rei, então o copeiro teria bebido antes e o rei não provaria da bebida envenenada. Ou seja, a verdade é que Neemias estava envolvido cotidianamente numa missão de alto risco. A vida de Neemias já era uma vida arriscada. Ele já estava acostumado a se arriscar. Só que ele passou a vida se arriscando por um rei que pagava seu salário. Ele passou a vida se arriscando por quem lhe dava uma moradia. Ele passou a vida se arriscando por alguém que não era seu irmão, não era seu familiar. E o que o Senhor foi convidar Neemias a fazer naquele dia foi continuar fazendo o que ele sempre fez: se arriscar, só que por uma causa maior. Nós já nos arriscamos. A nossa vida já é uma vida arriscada. O convite de Deus não é para você começar a se arriscar. O convite de Deus não é para você começar a se envolver. O convite de Deus é para você começar a se arriscar e a se envolver por uma causa maior, melhor e mais nobre do que todas as causas que você tem se envolvido até hoje. É pegar todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, toda a sua capacidade, toda a sua coragem, toda a sua bravura, todo o seu heroísmo e começar a trazer gente, começar a abençoar gente, começar a impactar gente, começar a levantar bandeiras certas, começar a entender razões corretas. Você tem se arriscado por tanta gente que talvez algumas delas você nem nunca viu, só sabe que estão lá no último andar, numa cadeira bonita sentado, mas o Senhor me trouxe para dizer: está na hora de você pegar toda essa coragem que você tem e começar a se arriscar por coisas que valem mais a pena do que pessoas que pagam um salário. Gente que se arrisca por todo tipo de gente, mas não se arrisca pela sua casa. Empreende todo tipo de esforço por todo tipo de pessoa, mas não se esforça pelos seus. Deus trouxe hoje você essa noite aqui para te dizer: eu quero ver você mostrando essa bravura toda para defender sua família. Você mostrando essa bravura toda para defender seu casamento.
mostrando essa capacidade estratégica para bolar uma forma de abençoar meu reino, de fazer minha casa prosperar e crescer. Tem muita coisa boa dentro de nós, tem muito fogo dentro de nós. A única pergunta é: pelo que esse fogo está queimando? Em que ou no que estamos depositando o melhor dos nossos dias, nossas melhores ideias, nossos melhores sentimentos? Eu queria que você pegasse a mão de alguém do seu lado aí, desse uma acordada nele e dissesse assim: Deus vai envolver você em causas maiores, Deus vai envolver você em projetos maiores, Deus vai dar a você o sentimento de levantar as bandeiras certas, lutar pelas causas certas. Provavelmente você conheça alguém que tem a capacidade de esticar 1, 2, 3, 4 horas, varar a madrugada, né? Porque surgiu uma demanda diferente, uma demanda especial do seu negócio, da sua empresa, mas não tem disposição mais para ter uma conversa um pouco mais prolongada com seu cônjuge, com seus filhos. Nós estamos demonstrando muita energia, nós estamos demonstrando muita coragem e heroísmo por algumas bandeiras que não valem tanto a pena. Neemias foi convidado a começar a viver os mesmos riscos que sempre viveu, só que agora por algumas razões mais nobres do que aquelas às quais ele dedicou sua vida. Neemias vai ter que viajar até Jerusalém, e para viajar até Jerusalém ele vai ter que chegar diante do rei, receber portanto uma autorização para realizar essa viagem, ausentar-se do seu trabalho por um tempo. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai se deparar com um tipo de adversário, um tipo de movimento contrário que é estranho, é tão estranho. Eu quero ler para você o quanto o movimento é estranho. Olha só o que está escrito aqui: o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagravo que alguém viesse a procurar o dos filhos de Israel. Os primeiros inimigos que Neemias ganhou, ele só ganhou por essa razão que está exposta, porque os caras se desagradaram em saber que alguém estava se importando com o bem dos filhos de Israel. Veja só a capacidade que esses homens tiveram de maquinar o mal contra Neemias, de enfurecerem-se contra Neemias. Por quê? Porque Neemias era ameaça em que sentido? Ele queria o bem dos filhos de Israel, ele queria fazer coisas boas, ele tinha boas ideias, ele tinha um bom coração. Você não tem ideia como ser bom, querer o bem, desejar o bem, já é razão mais que suficiente para suscitar os inimigos. Por que é que Sambalate e Tobias estavam aborrecidos em ver que chegou alguém que queria o bem dos filhos de Israel? Porque querer o bem dos filhos de Israel significava querer organizá-los. Querer o bem dos filhos de Israel significava erguer os muros. Querer o bem dos filhos de Israel significava restaurar as portas. Querer o bem dos filhos de Israel significava sair o desmantelamento e o caos e ser implementada a ordem. E eles não queriam a ordem, eles queriam o caos. Porque eles eram samaritanos. Eles eram o quê? Muito fraco. Eles eram o quê? E Samaria já estava uma bagunça. Então eles não queriam que Jerusalém se organizasse. Eles queriam que Jerusalém fosse tal qual era Samaria. Eles queriam e sonhavam com que Jerusalém fosse uma outra Samaria, miscigenada, poluída espiritualmente. Só que chegou alguém que queria o bem de Jerusalém. Chegou alguém que estava decidido que Jerusalém nunca, jamais seria uma outra Samaria, que o que aconteceu lá não aconteceria em Jerusalém. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Sabe por que tanta gente tem se levantado contra você? Sabe por que você tem sentido o mundo espiritual se revolvendo? Porque você começou a se importar com o bem dos filhos de Israel. Você
você começou a querer pôr ordem na tua casa, você começou a santificar teu casamento, você começou a alinhar a postura dos teus filhos, e o mundo não quer, o príncipe desse mundo não quer, ele quer espelhar o caos de Samaria na tua Jerusalém, quer espelhar o caos de Samaria na tua casa. Mas, ó Neemias, assim te diz o Senhor: continua desejando o bem dos teus filhos, o bem da tua casa, porque eu tenho uma aliança contigo, e o mal de Samaria não vai se repetir em Jerusalém. O que o inimigo quer? O que o inimigo quer é que a bagunça que já existe nos vizinhos torne-se a bagunça dos muros para dentro da sua casa. O que o inimigo quer é que você reproduza a mesma desordem, a mesma miscigenação espiritual, a mesma quebra de cultura de adoração. O que o inimigo quer é que você perverta os altares. O que o inimigo quer é que você seja mais uma Samaria, que você seja mais um casamento desordenado, que você seja mais uma família cujos filhos não estão sujeitos aos pais. Reproduzir um modelo que cada vez é mais dominante. Mas havia um cinturão, havia um muro de fogo sobre Jerusalém. Eu queria que você entendesse isso. Havia um cinturão ao redor de Jerusalém, um muro de fogo sobre Jerusalém, e Deus dizendo: não, ali não, ali não, eu tenho aliança ali dentro, ali não, 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 não. Pega a mão de alguém que está do seu lado e diga: tem muros do Senhor cercando a tua casa, tem um cinturão do Senhor cercando a tua casa. O que está do lado de fora não vai entrar. Não, 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 a desordem que rege esse mundo não vai ser espelhada na tua casa. Eu estou me levantando com você, como Neemias se levantou, contra o caos, contra a desordem, contra o desmantelamento, contra os altares arruinados, contra as relações conturbadas entre pais e filhos, contra a normalização do divórcio, contra a falência financeira. Em nome de Jesus, a realidade vivida dentro dos muros da tua casa não será a mesma lá fora. Só precisa ser um Neemias. Só precisa ser um Neemias. Só precisa ser alguém que vai dizer assim: não, nós não vamos espelhar aqui a realidade do vizinho, não vamos espelhar aqui a realidade de Samaria. Lá está do jeito que está, aqui não. Aqui nós vamos segurar o negócio aqui. Vamos segurar. Tem que ter peito, irmão. Tem que ter raça. É muito mais fácil reproduzir. É muito mais fácil ser mais um. É muito mais fácil repetir um padrão de comportamento. É mais conveniente socialmente, não é? É mais aceitável, não é? Abre mais algumas portas, faz a gente ser mais simpático, faz a gente ser um pouco melhor desejado ou olhado por um ou por outro. Dá trabalho ser diferente. Um aleluia lá atrás, fraquinho, com medo terrível. Dá trabalho ser diferente. Dá trabalho manter uma aliança com o Senhor. Dá trabalho manter a família no altar da adoração. Dá trabalho manter os filhos em sujeição e obediência. Dá trabalho abrir a Bíblia e mostrar para os filhos. Dá trabalho. E a gente não quer, a gente não está querendo não. É mais fácil reproduzir o modelo de Samaria, mas nós não vamos permitir isso. Não vamos. O Senhor te trouxe hoje aqui para te sacudir e para dizer: você não está percebendo, o vento está soprando na tua janela, é o mundo querendo entrar na tua casa. São as normas, mas são os códigos, o jeito samaritano de se viver, o jeito secularizado de se viver, está balançando a tua janela, forçando para entrar, tomar lugar à tua mesa. Mas há poder no nome, no sangue de Jesus. Honre a aliança que Deus tem com a tua casa, porque foi por causa de gente como Neemias, Esdras, Zorobabel, por causa de gente com muita disposição, para não ser mais um, para não reproduzir as mesmas velhas histórias, a mesma velha lama. Foi por causa de gente como Neemias, Esdras e Zorobabel, que a história de Jerusalém foi preservada.
que a história do povo judeu foi preservada, que a pureza das tribos de Judá e Benjamim foi preservada, porque o Messias precisava vir dali de uma linhagem pura, não miscigenada, não misturada. O que você não entende, você é guardião de algo que é maior do que você. O que você está fazendo agora não é por qualquer razão, você está preparando um caminho, você está construindo um legado. O que você está defendendo, você não está defendendo à toa, você está defendendo por causa do futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Então pega, bota a mão nesse arado, não olha para trás, declara guerra contra o inimigo dentro da tua família, dentro da tua casa. Não aceita passivamente a intromissão da cultura do mundo dentro da tua família. Peleja arduamente, como tu és herói no trabalho, seja herói na tua casa. Como tu te expões a tantos riscos por tantos negócios, expõe-te ao risco dentro da tua família para defendê-la com sangue, suor e lágrimas. Assim te diz o Senhor essa noite. Neemias chegou em Jerusalém. Diga comigo para eu saber que você ainda está aqui. Diga: chegou em Jerusalém. Está escrito desse jeito, nas palavras do próprio. Ele diz: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém que o meu Deus me pôs no coração. Eu cheguei a Jerusalém, fiquei ali 3 dias, em silêncio, não disse a ninguém o que eu estava fazendo ali, não saí gritando sobre os meus planos. Fiquei ali 3 dias, em silêncio, 3 dias sem contar nada sobre as minhas pretensões, 3 dias sem alardear acerca dos projetos, 3 dias. 3 dias num silêncio muito produtivo, 3 dias de introspecção, de planejamento, 3 dias ouvindo Deus, 3 dias me abastecendo. Pastor, mas já demorou a viagem. Porque ele não chega e vai logo para cima? Porque ele não chega e ataca logo? Porque ele não chega e começa logo a fazer? Não, 3 dias em silêncio. Um silêncio que está protegendo ele, guardando ele, acalmando ele, preparando ele, abastecendo ele. Como esse tempo de silêncio é bom. Como esse tempo de silêncio é proveitoso. Pastor, mas eu tenho uma missão. Não é porque você tem uma missão que você não pode ter um tempo de silêncio. Não, mas eu já fui autorizado por Deus a fazer. Não quer dizer que Ele não requeira de você um tempo de silêncio. As pessoas confundem muito e acham que porque já estão com ordem de Deus para realizar uma coisa ou outra coisa, elas não precisam respeitar o tempo da introspecção, o tempo do silêncio. Você não tem ideia do quanto de gente que perdeu grandes oportunidades de se colocar, de iniciar as coisas com inteligência, com estratégia, porque não soube respeitar o tempo porque o silêncio parece que quer dizer que eu sou fraco. O silêncio parece que quer dizer que eu não sou aguerrido. O silêncio parece que quer dizer que eu não tenho ímpeto, que eu não tenho energia, que eu não tenho poder. Mas na verdade, é no ato de se silenciar que eu demonstro um poder. Quem tem coragem para silenciar por um tempo, demonstra mais poder do que quem andou gritando antes da hora. Às vezes o maior poder que você precisa exercer é o de ficar calado um pouquinho. Ali, um aleluia lá no fundo. Às vezes o melhor poder que você tem a exercer agora é ficar calado um pouquinho. Não é poderoso só quem grita, também é poderoso quem silencia. Às vezes Deus requer aonde você silencia um pouco, para que seja gerado uma estratégia, um poder, para que seja gerado um caminho, uma direção. Porque veja, quando Neemias enfim decidiu, no 3º dia decidiu começar a empreender, os inimigos se levantaram. Aí você diz: aí pastor, está vendo? Não adiantou nada o silêncio. Não, a sua consideração foi errada. Você devia ter pensado o seguinte: se esperando o tempo certo para começar, teve levante, imagina se ele se precipita. O que Neemias fez, eu já começo a encerrar. O que Neemias fez foi o seguinte: se levantou de noite, numa montaria, com pouca gente com ele. Muita gente ou pouca gente? Muita gente ou pouca gente?
Pastor, a obra que ele vai fazer é grande? Muito grande. O empreendimento é grande? Muito grande. E o senhor está falando para mim que ele se levantou com pouca gente? Pouca gente, não tem problema, vai com pouca gente, vamos lá. Montaria, pouca gente, durante a noite, se levantou, e a primeira coisa que ele fez, colocar os olhos no muro. A primeira coisa que ele fez foi olhar. A primeira coisa que ele fez foi colocar os olhos no desafio. A primeira coisa que ele fez foi medir a extensão do desafio. A primeira coisa que ele fez foi pôr os olhos no muro, porque a notícia chegou para ele. Lá onde ele estava, a notícia chegou dizendo: olha, os muros estão em ruínas, as portas estão queimadas. Ele sabia através de uma notícia, mas agora ele vai colocar os... muito fraco. Ele sabia como estava o muro através de uma notícia, mas agora ele vai pôr os... É muito diferente o que te contaram daquilo que você viu. Você precisa pôr os olhos em algumas realidades. Você precisa enfrentar algumas realidades. Não adianta você trabalhar teoricamente acerca do que você vai fazer. Coloque os olhos no tamanho e na dimensão dos seus desafios. Se você quer saber um dos grandes absurdos que existem nas pessoas que, por exemplo, têm problemas financeiros, muitas delas têm um problema financeiro, e aí você pergunta: qual é o montante da sua dívida? Ele diz: não sei. Mas qual é o montante da sua dívida? Ele diz: não tive coragem de somar. Aí você tem que pôr os olhos no muro, meu filho. Põe esse número na tela de uma calculadora, escreve ele num papel, se depare, enxergue, visualize o tamanho do seu desafio. Aquilo que você não mede, a extensão que você não calcula, como é que você vai dar conta de um desafio que você não mediu? Como é que você vai dar conta de um desafio que você não aferiu, que você não olhou? Neemias pôs os olhos no muro. A primeira noite de Neemias não teve nenhuma martelada. A primeira noite de Neemias ninguém virou massa. A primeira noite de Neemias ninguém amarrou ferro. A primeira noite de Neemias só foi para olhar. A primeira noite de Neemias não teve grito. A primeira noite de Neemias em Jerusalém foi contemplativa. Bote os olhos à noite no tamanho do que você tem que fazer, e de manhã você saberá o que tem que fazer para começar. Só que o caminho de Neemias foi começando a ficar literalmente estreito. Dos poucos que estavam com ele, diz o texto, ele teve que deixá-los para trás e foi sozinho. Só que daqui a pouco ele estava numa montaria, e daqui a pouco, para passar e continuar no seu período de observação, nem a montaria dava. Ele desceu da montaria e foi a pé. Eu quero que você entenda que Neemias começou numa montaria com alguns poucos. Daqui a pouco não tinham mais os poucos, era só ele e a montaria. Daqui a pouco nem para a montaria deu mais, ele largou a montaria e foi sozinho. E é exatamente nessa hora que muita gente volta. Exatamente nessa hora que muita gente desiste. Quando as coisas começam a se afunilar. Quando gente que começou o trajeto com você começa a ficar pelo caminho. Quando recursos que você achou que poderia contar no início do empreendimento, no início da empreitada, agora você não pode contar mais. Ficaram os poucos, ficaram a montaria, e agora? Quem é que está? Só você. Mas agora que vem a boa notícia, porque adivinha quem Deus chamou? Você. Ó, ficar só é desesperador se você não for a pessoa que Deus chamou. Se Deus chamou a montaria, então você tem que ficar desesperado se você perder a montaria. Se Deus chamou aqueles poucos e não você, então fique com esses poucos, não deixe eles ir embora não. Agora, se quem Deus chamou foi você, então se a montaria ficar e os poucos ficarem, ficou quem mais interessa. Quem Deus chamou foi você. Então levanta a sua mão mais alto que você puder. Vem, Suede, levanta a sua mão mais alto que você puder, porque tem gente aqui se sentindo sozinha nessa batalha. Tem gente aqui dizendo: pastor, eu volto hoje para meu lugar, de onde eu nunca devia ter saído. Eu estou sem apoio, sem recurso, sem ajuda, sem abraço, sem nada, mas o Senhor me trouxe para dizer: mas foi você
você que eu chamei, foi a você que eu perfurei a bolha, despertei, suscitei coragem. Se você ficou sozinho, mas foi só a você que eu chamei, então é porque você vai dar conta desse desafio. Essas portas queimadas serão restauradas, esse muro derrubado será reerguido, e eu vou glorificar meu nome através da tua vida. Fica de pé do teu lugar, soltando um grito de glória a Deus, um brado gigantesco de aleluia. Ô meu irmão, ô meu irmão. Eu sei que tem gente aqui que tem sentido só na caminhada. Eu sei que tem gente aqui que começou essa jornada com alguns, começou essa jornada com algum recurso, hoje está se vendo sem apoio, sem recurso, mas o Senhor me trouxe para dizer: quem eu chamei? Quem foi que eu chamei? Não foi a você que eu chamei? Não foi a você que eu despertei? Eu fiz promessa para a montaria? Eu fiz promessa para você. Eu fiz promessa para os seus auxiliadores? Não, eu fiz promessa para você. Eu falei que você ia fazer e você vai fazer. Tem uma enorme torcida contra. Tem Sambalate, tem Tobias, tem uma cambada aí que não quer o bem de Jerusalém, não quer ver tua casa em ordem, não quer ver teu casamento crescer, não quer ver tua vida espiritual prosperar. Eles são inimigos do avanço, eles querem o retrocesso, porque eles querem fazer em Jerusalém o que fizeram em Samaria. Mas não, minha casa não é terreno para ser invadido, para ser dominado, para culturas do mundo serem implantadas. Deus está me levantando como Neemias. Deus está te levantando como Neemias. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Recebe de Deus graça para sair daqui essa noite sendo o instrumento poderoso que Ele quer que você seja. Não vai ter caos, não vai ter desordem, não vai ter bagunça, não vai ter reboliço. Vai ter ordem, vai ter ordem, vai ter ordem, vai ter ordem, vai ter ordem. Filhos em sujeição, vai ter ordem. Casamento equilibrado, vai ter ordem. Finanças em dia, vai ter ordem. Espírito de desordem, eu te repreendo no poder do nome de Jesus. Espírito de desmantelamento financeiro, eu te repreendo no poder do nome de Jesus. Espírito de infidelidade conjugal, eu te repreendo no poder do nome de Jesus. Espírito de rebeldia dos filhos, eu repreendo você no poder do nome de Jesus. A nossa casa tem uma aliança com Deus de Israel, a nossa família tem uma aliança com Deus de Israel. Eu vou deixar o cenário preparado para o bom futuro que o Senhor vai estabelecer. Não tem mistura na minha casa, não tem mistura nos meus negócios. Eu vou deixar a terra limpa, vou deixar a terra santa para o que o Senhor vai fazer.